Meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 17 de junho de 2026, estamos iniciando mais uma conversa fraterna, mais um dia, quarta-feira, 17 de junho de 2026, e vamos começando o nosso dia. Hoje nós vamos ler o capítulo 21 do livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Capítulo 21 do livro Vinha de Luz tem como título Oração e Renovação. A mensagem é de Paulo, está contida em sua epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6, e diz o seguinte: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Holocaustos e oblações, sacrifícios aos deuses, a Deus, não te agradaram. Essas são palavras de Paulo de Tarso em sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Bom dia, Regina, bom dia, Neila. Regina, capítulo 21 do Vinha de Luz, se você for acompanhar. Oração e renovação, mensagem evangélica, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, Hebreus 10, 6. E agora vem a reflexão de Emmanuel. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos aos sentimentos. Todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos aos sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Bom dia, Letícia, bem-vinda. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço do divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós. Somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos de promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Meus amigos, essa mensagem nos traz uma reflexão relevantíssima a respeito de como nós devemos proceder nesse processo de relacionamento com o sagrado e o nosso aproveitamento, o nosso processo evolutivo. Oração e renovação. Ele usa
Emmanuel usa para nós aqui um fragmento de uma carta de Paulo de Tarso, a carta dele oficial, que está no Evangelho aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6, e diz: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Ou seja, precisamos entender que a nossa relação com o sagrado tem que ser íntima, pessoal e sincera, e não formal e ritualística. Os hebreus, os judeus daquela época, tinham o hábito de fazer o sacrifício, elevar a Deus, né, lá no templo, levar o seu sacrifício, que era geralmente a morte de um animal, o sacrifício animal. E com isso eles consideravam que eles estivessem quites com Deus e seriam abençoados, poderiam fazer tudo o que eles quisessem de equivocado no âmbito da moralidade, da conduta ética e moral, que não estivesse contra, obviamente, também a lei que eles seguiam, que é o Alcorão, no nosso caso, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e estava tudo certo. Todo ano eles iam lá na Páscoa, faziam o holocausto, faziam as oblações e iam embora viver a vida deles. Vem o Espiritismo e diz para a gente: não é isso. Vem o próprio Evangelho, não precisa ser o Espiritismo não, o próprio Evangelho, se você analisá-lo de maneira exegética, de maneira mais profunda e de maneira mais isenta, você vai ver que Jesus ali, ele diz que ele é o último cordeiro. Ele diz que não são os sacrifícios que vão te levar a Deus e que vão levar você ao progresso evolutivo, que vão agradar aos olhos de Deus. Não é o sacrifício do outro, não é o sacrifício animal, não é a ritualística, não são as formas rituais de fazer a relação, e sim a nossa própria conduta, a nossa própria transformação, a nossa autorreforma, a reforma íntima. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Eu tenho que me sacrificar, se for o caso, mas sacrificar as minhas más inclinações, sacrificar as minhas tendências equivocadas, para que eu possa estar em harmonia com o sagrado. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Repetição nos erros, repetição nos equívocos, e aprender e não cometê-los mais. Seguir adiante, pedir perdão pelo seu erro, pelo seu pecado, entre aspas, mas seguir na direção da luz, entendendo que errei e pretendo não errar novamente, ter a oportunidade de não errar novamente. Isso é o mais importante da gente entender. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Não é chegar lá, levar um sacrifício, levar uma doação, levar algo que possa ajudar materialmente, ou então até essa própria questão mesmo. A questão do sacrifício dos animais, inclusive dos próprios seres humanos, houve épocas no passado remoto que os sacrifícios eram humanos. Buscavam-se pessoas específicas virgens, meninas de 15 anos virgens, com tal aparência, e sacrificavam aquela criatura para os deuses, para determinado Deus, achando que aquele Deus iria abençoar a sua colheita, ia abençoar a sua vida, não ia permitir que pragas e doenças aterrorizassem aquela comunidade, aquela tribo, aquela aldeia. Só que isso é em tempos remotos. Nós precisamos começar a entender a nossa relação com Deus de uma maneira mais amadurecida. E é óbvio que o que Deus espera de nós não é sacrifício animal. Tadinho do bichinho, ele também é seu filho. Nada contra as religiões que façam sacrifícios até hoje. Não estou fazendo crítica, não estou fazendo alusão a nenhuma delas, não estou fazendo apologia. Cada um sabe de si. Nós aqui, dentro do Espiritismo,
E no nosso grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, damos a qualquer pessoa o seu direito de culto, de acordo com as suas ritualísticas, com as suas intenções. É sagrado o direito de cada um se relacionar com o sagrado da maneira como entender pertinente. Entretanto, nós temos as nossas posições. Eu e o Espiritismo, e possivelmente vocês, já entendemos que o sacrifício de animais não vai conduzir você a um processo de progresso, porque é preciso que você faça uma autotransformação. Qual é a finalidade da vida, da existência? É progredir. A gente vem aqui para poder viver nossas provas, nossas expiações, se necessário for, para progresso da alma, para alcançarmos a angelitude, para chegarmos ao seio do Pai. Mas como é que eu chego no seio do Pai? Me transformando numa pessoa melhor. Primeiramente, me transformando em humano, entendendo a humanidade, a minha humanidade, a sua humanidade. Por isso é importante a nossa convivência, é importante a nossa sociedade, para que nós possamos nos relacionar e nos tratarmos uns com os outros de maneira adequada, de maneira colaborativa, de maneira proposta para o progresso de todos nós. Então aparece a figura de Deus, agora nesse momento de uma certa maturidade espiritual que nós já temos. Como é que eu posso considerar que seja razoável que eu vá fazer sacrifício a animais e Deus vai me abençoar por isso? Não, aqui a gente está entendendo. Lá atrás Paulo já afirmou para os hebreus, inclusive para os próprios hebreus, que holocaustos e oblações não agradaram a Deus. Não agradam a Deus. Pelos seus pecados. Não faz o menor sentido você matar um carneiro para você poder compensar aquilo de errado que você fez. Nós temos que entender que a nossa relação com o sagrado é uma relação interior, é uma relação transcendental, é uma relação pessoal. E o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, é que nós mudemos a nossa frequência, alteremos a nossa capacidade de vibração para melhor e progridamos sempre na direção da luz. Essa é a proposta do Cristo, essa é a proposta que a gente precisa entender e caminhar. Então não adianta eu comprar vassoura santa, não adianta eu fazer sacrifício de animais, não adianta eu ficar dando dinheiro para a igreja, ficar mandando rezar missa. Tem pessoas que mandam rezar missa para o seu desencarnado, para o seu ente querido, e nem aparece na missa. A missa de 7º dia, missa de mês, missa de ano, vou mandar rezar uma missa para o meu pai, mas nem lá vai para rezar pelo pai. O que adianta? Você tem que fazer um sacrifício pessoal. Isso é uma ritualística. Isso é um ritual que você colocou na sua cabeça que vai compensar a sua culpa. E aí você vai lá, já fiz aquilo lá, sonhei com meu pai, achei que ele não estava bem, vou lá mandar rezar uma missa para ele. Vou lá, pago uma missa e vou trabalhar e vou ser feliz. Esqueço que o que é necessário realmente é que eu me harmonize interiormente, que eu desperte os meus sentimentos e as minhas relações com aquela pessoa de maneira verdadeira e sincera e no amor, e não numa ritualística. Não vai mudar a minha vida esse ritual. Então é importante a gente entender isso e começar a praticar o bem. É através da atitude do bem, é através da nossa reforma íntima, nosso processo de busca de nossa compreensão pessoal, de nosso interior, para que nós possamos saber onde é que são as nossas quedas, onde é que residem as possibilidades dos nossos equívocos, para sermos pessoas melhores, combatendo o egoísmo, combatendo o orgulho, combatendo essas mazelas morais que nos levam a condutas equivocadas que prejudicam o próximo. Isso é que é a nossa oblação, isso é que é o holocausto que nós temos que fazer, que vai agradar a Deus. Não é matando bicho, não é mandando rezar missa, não é pagando dízimo, tão somente. Isso vai ajudar as instituições, o dízimo ajuda materialmente a instituição, mas não te transforma numa pessoa melhor. Pensa nisso, que te transforma numa pessoa melhor é você realmente mudar a sua conduta para melhor, fazer algo de bom para o próximo. Muitas vezes você deposita lá o seu dízimo, você não sabe nem para onde o dinheiro está indo, mas nesse exato momento tem gente nas ruas passando fome, passando frio, precisando de muito menos do que aquele seu dízimo para poder se alimentar hoje.
não tem aonde botar a cabeça para dormir. Ontem, caminhando pelas ruas, nós vimos pessoas em situação de rua, naquele frio. Realizamos ontem o projeto Amparo Franciscano, fomos levar mantas que nós recebemos em doação para essas pessoas, porque toda terça-feira nós temos esse trabalho, e caminhamos pelas ruas, vendo pessoas descalças naquele frio, vendo pessoas se pegavam a manta e se agasalhavam na mesma hora. Teve um senhor que me pediu o guarda-chuva, porque ele precisava botar o guarda-chuva no cantinho da onde ele estava deitado. Ele colocou a manta, colocou outra coberta, colocou um plástico por cima dele e me pediu o guarda-chuva para botar assim encostado onde ele estava, para que o guarda-chuva, para que ele não sofresse com chuva na cara. É assim, em extrema dificuldade, que essa criatura estava ontem na rua, um senhor de uns 70 anos de idade. Então, são coisas que a gente precisa ver de frente para transformar a nossa vida. Não é fazer holocausto, matar bicho, dar o dízimo e voltar para o seu lar tranquilo, confortável, sereno e fechado, Não, é você olhar para o outro, é se humanizar, é ver o que está acontecendo lá fora e perguntar para você mesmo: o que eu posso fazer para contribuir de modo que eu possa reduzir a dor desse irmão? Porque resolver eu não vou, mas reduzir eu posso. E aí eu faço o mínimo que está ao meu alcance, ou o máximo, mas que não é o suficiente para resolver o problema do mundo, mas eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance para ajudar pelo menos a uma pessoa. Se todos nós, 8 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta, 3 bilhões devem estar passando fome nesse momento, quase a metade da população encarnada no planeta Terra. Se aqueles que sobram, que não estão passando fome, pegassem e ajudassem uma vez por dia, uma pessoa, acabaria a fome no mundo. Se existe fome é porque nós somos ainda muito egoístas, nós ainda não percebemos a importância que nós temos que dar a nós mesmos e ao próximo. Leon Denis diz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: entre você e Deus há uma ponte, e essa ponte é o próximo. Pensem nisso. Vamos encerrar nossa conversa fraterna fazendo a leitura do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Abri aqui aleatoriamente o capítulo 202. A riqueza não depende do dinheiro que você haja acumulado. Quem tem riquezas e não sabe ajudar ao próximo é pobre. Quem guarda com avareza os dons que recebeu de Deus é pobre. Quem não sabe dar de si mesmo uma palavra de conforto, um sorriso de encorajamento, é pobre. Mas aquele que, mesmo pouco ou nada tendo, sabe doar-se em ajuda ao próximo, esse é rico, imensamente rico. Palavras de Carlos Torres Pastorino, ratificando tudo que nós falamos aqui, dissemos aqui, e que nós agora então desejamos que essa reflexão fique na nossa mente e que nós possamos ser pessoas melhores, né? Que a gente aproveite o dia de hoje para progredir de alguma maneira, ajudando o próximo, se possível for. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia. Quero lembrar que hoje às 17 horas nós temos o livro, estudo do livro Que é o Espiritismo, é presencial. Quem quiser vir fazer esse estudo, o que é o Espiritismo, às 17 horas está convidado. É só até hoje que nós vamos permitir mais pessoas no grupo. Depois a gente vai encerrar as inscrições. Vamos também ter às 18h30 o estudo do livro, o nosso grupo de estudo, o GESE, Espiritualidade e Saúde, de 18h30 a 19h45. Estão todos convidados a participarem também. Rua Pedro Américo, número 311, Catete. Amanhã nós teremos o estudo sobre a vida e obra de Ivone Pereira, com a querida Denise Macedo, autora do livro Leila. E nós temos em seguida, às 19 horas, a reunião pública presencial da nossa Casa Espírita, de 19 às 20. Vamos receber o Walter Silva, grande companheiro da doutrina espírita, grande companheiro do movimento e um grande autor de livros também. Venham
ficar conosco durante um período, receber o amor e o carinho da espiritualidade, o tratamento espiritual através do passe espírita. Muito obrigado a todos, um ótimo dia, paz e bem.